Inteligência Artificial, aula 10. Agora é que nós vamos partir para o terreno prático mesmo, e certas conceituações vão parecer muito enigmáticas, mas vocês vão entender e vão começar a entrar nesse mundo. Então, essa aula aqui, o título é O Discreto e o Esparso, Nomeação e Figuração. Bem, vamos a coisas práticas. Existiam testes de QI, antigamente, né, anos 70, anos 80, eles se tornaram mais famosos, né? Eram muito mais utilizados. Eles utilizavam sequências de caracteres para ver a capacidade de inferência da pessoa, né, que estava sendo avaliada. Ou seja, você dava um padrão e via se a pessoa conseguia evoluir aquele padrão, tá? Então vejam aí, ó, essa primeira sequência. Vou tentar colocar num tamanho razoável aqui, desse editor. Dura que ele pula muito bruscamente, né? Vou tentar colocar aqui, ó, 110, 120, pronto. Para dar para enxergar tanto num celular quanto numa TV, né? Aliás, eu sugeriria que vocês colocassem aí na resolução máxima, no HD, tá? Das suas TVs ou dos seus celulares, tá? Porque o default da Google agora, do YouTube, é 480 pixels, tá? Então, vamos lá. Primeira sequência, A, 5 letras A. Segunda, 5 letras também. A terceira também 5 letras. Então, a gente calcula mais ou menos que o examinador está esperando padrões de 5 letras. Então, o segundo vem com 4 letras A e uma letra B. Depois, 4 letras A e uma letra C. Tá mole, né? A próxima vai ser certamente essa sequência aqui, ó. A, D. Sem dúvida nenhuma, tá? Bem. A segunda, um pouco também, 5 caracteres, né? Eles fazem isso para não puxar demais o número de fatores variando, né? Porque senão o problema se torna muito difícil. A pessoa está ali fazendo sob tensão, é melhor dar uma facilitada. Bem, 5 letras, e aí temos A, né? Que seria, né? E em 2 posições, letra B. Depois, A com C em 2 posições saltadas, mesmo padrão dessa primeira aqui. O que valia para a letra B, vale para a letra C. Agora ele parte para esse aqui, ó. Substitui o que seria o A, padrão, por B. E o A se torna preenchimento, né? Então, o que vocês acham? Se o primeiro aqui era com A e B, o segundo aqui com A e C, logo esse aqui também vai ser com A e C, só que dessa forma. O C é o geral e o A é detalhe. Correto? Até aí tudo bem? Terceiro exemplo. 5 letras também, pelo mesmo motivo, diminuir a quantidade de parâmetros, né? E aí ele coloca FH, JY, segundo é GTREG. A princípio você não vê um padrão. Bom, se você for mais observador, está vendo que a letra inicial é sempre a final. Então já ficou mole, porque está crescendo a letra da extremidade. O meio tanto faz, né? Então aqui é H, o próximo então é a letra I. Vocês podem colocar qualquer coisa, contanto que o I esteja ladeando esta qualquer coisa. Correto? Deu para entender aí? Então, estamos fazendo sequência com letras. Isso aqui é exemplo de padrões discretos. Correto? Não tem espacialidade, né? E o número de variáveis é bem
limitado, tá? Agora vamos examinar esses desenhos aqui. O primeiro está óbvio, o segundo é que vai exigir um pouco mais de análise, né? Então, no primeiro aqui, o que vale é o número de bolas. Mas vocês estão percebendo que ele está preenchendo um quadrado aqui? Então, o próximo serão 4 bolas, tá? Juntinhas, como se fosse o número 4 dos dados, né? Dos dados de joguinhos aí, tá? Mas e este daqui? Bem, uma pessoa mais observadora, que já fez muitos testes, vai ver que ele está girando o padrão de 3. Ó, sempre são 3, correto? Então, o próximo vai ser esse aqui girado para a direita. Perceberam? Esse aqui girou para a direita, então essa bola de canto veio parar aqui. Aqui ele girou novamente, a bola de canto veio parar aqui, então o próximo vai ser aqui, aqui e aqui. Correto? Então, beleza, vocês já estão iniciados, né? Já estão com o curso básico aí de sequências lógicas para antigos testes de QI. Bem, agora a coisa é bem prática, tá? Vamos falar de OCR, reconhecimento óptico de caracteres, tá? Quando surgiu o scanner, você escaneava um texto, né? Aí aquele texto virava figura, pontos. Você não tinha letra A, letra B, letra C. Você tinha pontos no papel. E a nossa visão completava o padrão de pontos e produzia na nossa mente a ideia das letras, tá? Depois alguém sentiu a necessidade do seguinte, escanear o texto, mas pegar o conteúdo literal, as letras mesmo, e jogar letra por letra no editor de texto para fazer modificação. É óbvio, né? Bem, então vejamos aqui. Como é que a gente faz reconhecimento óptico? Isso vai ser muito importante para entender aí o que nós falamos sobre Jeff Hawkins, né, e a identificação de padrões, a forma do cérebro trabalhar naquele modelo HTM, né? Hierarchical Temporal Memory. Bem, reparem a letra A aí. Foi bom ter passado pela geração de computadores em que você não tinha placas de vídeo com a resolução que você tem hoje, porque nós pudemos entender com mais clareza o OCR, tá? Uma letra é um caminho de quadradinhos. Aqui seria como se fosse pixels muito ampliados, tá? Então está aqui representada a letra A minúscula em termos de quadradinhos, tá certo? Bem, nós temos diversos tipos de fonte, Arial, Verdana, não sei o que, sans serif, Corrienil. Hoje nós temos mais de 2.000 tipos de fontes. Deve ser muito mais, já deve estar em 4.000, tá? A Coca-Cola é um tipo de fonte, aquele tipo de escrita da Coca-Cola, e tem direitos autorais, ninguém pode reproduzir aquilo. Bem, então, nós vamos fazer a identificação da letra pelos seus lugares de traço, pelas suas características de traço dominantes, tá? Então, vamos ver se vocês identificam. Aqui estão os quadrados, a visão, mas do que você está falando, Bernardo, quando você diz traços dominantes? Vejam, nós temos 3 linhas aqui, né? 3 linhas de caracterização horizontal. Então, o padrão de letras tem uma caracterização horizontal
e uma caracterização vertical, uma dominância, correto? Então, estão aqui os três vetores horizontais, né? Três predominâncias. E no lado na perspectiva vertical, nós temos um longo, vamos arrebentar direitinho aqui, mais grossa, e vermelho mesmo para produzir. Então, nós temos um traço maior na vertical à direita e um traço menor no lado esquerdo. Eu vou até reduzir aqui para vocês verem as dominâncias. Ficou meio inclinado aqui, porque a precisão de pixels desse negócio aqui não é tão boa, tá? Vai ficar assim mesmo. Correto? Assim é reconhecida a letra A. Vamos ver se eu boto esse do outro lado. Ao invés de eu dar colar, eu movi. Beleza? Então, traço vertical menor de um lado, traço maior vertical no lado direito e três traços horizontais. Correto? Nós também podemos fazer a pontuação da letra A nesses quadradinhos aí, né? Nós temos hoje uma capacidade dos números inteiros em computador de 64 bits muito maior, nós daremos números para cada um aí, tá? Mas dentro desse domínio apenas aqui, ó, desse quadrado aqui, ó. O de fora são só áreas de escape na vertical e na horizontal. Correto? Então, nós daríamos pontos e somando os pontos, a gente teria quais os lugares mais preenchidos. Mas nós vamos pegar mesmo como se fosse uma digital. A sua digital, ele pega alguns pontos que são mais diferentes entre as letras. Então, aqui nós teríamos que sobrepor os caracteres minúsculos, tá? Para determinar aí, né, a predominância de pontos por área distribuída. Tá certo? Então, nós não vamos ver isso aqui em detalhe não, tá? Bem, mas passemos agora para um outro problema. Tá? Então, esse aqui foi um modelo esparso, tá? Modelo esparso. Lógico, de caracteres, né? de pontos, para você distinguir. Agora nós vamos ter um outro problema. Apaga aqueles dois da cabeça. Vamos ver um outro tipo de problema. A tipificação verbal de pessoas. Nós estamos interessados em fazer padrões, tá? Então, algumas coisas vão ter que ser uniformes. Aí, por exemplo, na caracterização de pessoas, nós utilizamos 6 fatores para todos os tipos, para a gente não ficar perdido. Assim como aqui em cima, no primeiro exemplo, nós utilizamos sempre conjuntos de 5 letras, tá? Nós não podemos criar padrões que depois vão ficar ininteligíveis para nós, tá? Então, vamos explicar esse exemplo aqui agora, que é um exemplo discreto. Bem, então aqui é um exemplo de caracterização discreta, modelo discreto. 6 características dominantes de pessoas para caracterização, né, para cadastro ou reconhecimento de pessoas, finalidade criminal e tal.
né? Eu pergunto para vocês, qual que é a característica mais importante aí, né? Nós não colocamos nenhum exemplo com mulher, né? Mas poderíamos colocar agora, ó. Mulher alta, não, bora lá. Magra, média, questão de altura, né? Morena. Aqui não tem critério de barbado ou não, então, new, né? Não importa. E jovem. Pronto. E colocar letras como está aqui nesse modelo. Isso é um tipo de codificação, colocar letras iniciais, tá? É muito pobre, compreenderam? Muito pobre, né? O mais óbvio seria isso, procurar a característica principal, sexo, né? Homem ou mulher, tá? Porque na identificação de um suspeito, né? Uma das primeiras coisas que a pessoa vai perguntar para caracterizar é o sexo, homem ou mulher. Só que todas as outras características são meio assim, bobas, não determinam muita coisa. Juntas é que elas perfazem um todo, né? Bom, olhando esse modelo de letras, tá muito bobo, olhem só. O M prevalece, que é mulher, magra, média, morena. E aqui a posição dos caracteres nesta codificação não sugere absolutamente nada. Esse modelo não nos serve, né? Teríamos que ter um modelo geométrico. E daí, vejam, o modelo de letras é geométrico. Aí é só você se libertar da prisão. Mas esse tipo de caracterização é para reconhecimento óptico de caracteres. E se você colocar este padrão, utilizar uma representação espacial para este tipo de codificação, aí a coisa muda de figura, né? É isso que nós vamos ver, né? Aplicando o modelo da HTM aí do Jeff Hawkins, né? Mas não levar só enquanto que ele faz. Porque também na determinação gráfica, no desenho nessa forma aqui, nós vamos ter que decidir determinados padrões que sejam de identificação imediata, né? Por exemplo, a dominância vertical tem que se referir ao parâmetro altura, correto? A dominância sexo, né? Em nós, os órgãos genitais ficam no meio, então nós colocaríamos o sexo no meio. E realmente, o que eu falei para vocês? A primeira coisa que você identifica em um suspeito é o sexo. Então ele tem que estar no meio, né? No meio do desenho, porque é a característica mais importante. Alguns falam que no desenho, por causa de medições que já foram feitas, rastreamento do movimento do olho humano, falaram que a esquerda em cima é o local de predominância, é o primeiro lugar que a pessoa vê num desenho. É a região em que ela coloca o olho, deixa o olho mais tempo, tá? Então isso é só sentar numa mesa e decidir. Mas deixem o curso avançar, né? Que nós faremos um modelo prático, correto? Então aqui nessa aula nós tentamos mostrar modelos literais, verbais, discretos, modelos esparsos, né?
mostrar a efetividade da codificação, caracterização quase mnemônica, né? Aí não tem tipos mnemônicos, mas eu chamei de mnemônica porque reduz as características, né, extensas para algo assim condensado, né? Um conjunto aí de 6 letras. Correto? Então, muito obrigado pela sua paciência e atenção, né? Não percam as próximas aulas, porque a prática disso aí vai ficar cada vez mais evidente. Então, não percam em hipótese nenhuma. Este é o final da aula 10.